livros, né? Então eu trouxe aqui, discipulado começa com contemplação de Samuel Whitfield. Samuel Whitfield é um mestre da palavra, um estudioso profundo, e ele fala como ver Jesus ajuda nossas vidas. Então, discipulado é algo bíblico, é algo que Jesus ensinou e é algo que Jesus nos exortou que nós fizéssemos, discípulos de Jesus. E aí, um companheiro nosso de Jundiaí, Jamê Nobre, ele escreveu esse livreto, Conceitos a respeito do discipulado, mostrando como nós, como discípulos de Jesus, devemos andar e corresponder com Jesus. Porque o discípulo, ele vai se tornar semelhante ao mestre, que é Jesus. Então, são livros maravilhosos de se ler, livros maravilhosos de se meditar e aprender sobre discipulado. E também do Jamê, que é companheiro nosso lá em Jundiaí, A Casa e a Igreja, uma volta à essência, mostrando que a nossa casa deve ser lares redentores, como a irmã Rosária Butterfield fala no seu livro O Evangelho às Chaves de Casa. Também tem ali, se alguém quiser. E o Jamê mostra como que a casa se torna uma igreja. E ele mostra a dinâmica da nossa casa como igreja. Então fica aqui também uma dica literária para os irmãos aí que quiserem começar o ano de 2025, né? Com leituras muito boas. Bom, já passamos o primeiro mês, né? Estamos indo para o segundo. Irmãos, todo mundo recebeu aí uma semente? Vocês receberam a semente? Quantos já perderam a semente? Eu estava falando para a Keila que lá em Jundiaí, quando eu fiz isso de manhã, mais de 50% tinha perdido a semente. Uns 5 voltaram para ela e falaram assim, me dá uma semente de novo? Distribuiu na entrada, tá? Não distribuiu assim no meio não, tá? Foi na entrada, né? E apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,7, ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, a fé é algo que nós precisamos guardar. É algo que nós precisamos guardar. Então, você recebeu uma semente de mostarda. A mostarda, semente da mostarda, que é uma hortaliça, né? É a menor das sementes, como mostarda em si, né? Então, é a menor das sementes. E Jesus, ele, quando fala sobre fé, ele fala sobre a nossa fé ser como a um grão de mostarda. Está aí. Está vendo o tamanho de fé que Jesus fala que nós precisamos ter? Que nós precisamos para fazer com que montanhas sejam removidas? E eu estou com isso muito forte no meu coração. João Henrique andou pregando aqui semana passada, né? E eu sei que ele andou ministrando algo que nós estamos falando. Já fazem algumas semanas em Jundiaí. E eu queria convidar vocês para nós voltarmos a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 1, tá? 2 Pedro 1. Então, depois eu vou falar mais sobre essa fé, sobre esse andar sobre as águas. E eu assim, queria pedir sua atenção para esse momento.
Está também colocando aí, é? Tá, vai ter, né? Então tá bom. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, Pedro, ele escreve aos irmãos da diáspora, os irmãos que foram dispersos por causa da perseguição, irmãos que estavam fora de Jerusalém, irmãos que estavam fugindo de serem mortos pelos romanos. Então, Pedro escreve a esses irmãos e ele exorta esses irmãos a não esquecer dessas três coisas: a fé, a justiça e a graça. Então ele está exortando esses irmãos para que não abandonem a fé, não esqueçam da justiça. E quando Pedro fala sobre justiça, Pedro está falando sobre a justificação. Então ele está falando que nós fomos alcançados. Veja bem, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pedro, um dos 3 mais próximos de Jesus, um dos 12 apóstolos, está chamando a atenção daqueles irmãos que estavam longe para se manterem firmes, para que continuassem frutíferos, porque aqui no versículo 8 ele fala assim, porque do versículo 5 ao 8 ele vai falar sobre acrescentar à vossa fé o conhecimento, e o conhecimento é virtude. Aí depois ele vai falar sobre o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas, versículo 8, existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pleno conhecimento é repetido várias vezes nas epístolas, e conhecimento e pleno conhecimento. Os apóstolos falavam muito sobre esse conhecimento, e eles não falam de um conhecimento intelectual, eles não estão falando de um conhecimento da letra, eles estão falando de um conhecimento através de experienciar Jesus. Eu preciso experimentar Jesus. 1 João, ele fala assim: o que vimos e ouvimos, e que as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Então eles não estavam falando de uma teoria, eles não estavam falando de um conhecimento teológico, eles estavam falando de uma experiência. Eles conheceram Jesus na carne, eles conheceram Jesus pessoalmente, eles andaram com Jesus, eles viajaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles dormiram com Jesus. Então eles falam de um conhecimento vivo. Eles não estão falando de uma letra, eles não estão falando de uma experiência intelectual. Ah, eu ouvia falar. Jó, até quando Jó encontrou, ele falou assim: opa, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é experienciar, isso é saborear. A palavra experimentar tem a ver com sabor, saborear. Experienciar tem a ver com esse sabor. Eu preciso experienciar Jesus. Eu preciso dessa experiência com Jesus. Porque Pedro está falando sobre
o fato de nós termos sido alcançados. Nós fomos alcançados. A justiça veio de Deus. A fé veio de Deus. A graça veio de Deus. A paz é o Senhor quem dá. A paz é o Senhor quem dá. E Jesus disse: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Eu não vou dar a vocês a minha paz como o mundo dá. É diferente. Por quê? Porque ele é relacional. Ele gosta de relacionar. Então, João 17, ele fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Deus, não é saber quem Deus é. Diferente. Então, a vida eterna é esta. Se a vida eterna é esta, então significa que eu posso começar a viver a vida eterna hoje. Eu posso começar a viver a vida eterna agora. Porque quando é que eu sou chamado para conhecer a Deus? Quando? Hoje. Eu sou chamado para conhecer a Deus agora. Não é um dia, é agora. A vida eterna é. A vida eterna não será. A vida eterna é esta. Que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então os apóstolos, eles não pregavam um evangelho teórico, eles não pregavam o evangelho dos escribas, eles não estavam pautados na letra, eles tinham a letra, eles conheciam a letra, mas eles estavam pautados na experiência. Eles tocaram em Jesus. Eles tocaram em Jesus. Então Pedro, ele está chamando a atenção da igreja para que a igreja não se torne ociosa, para que a igreja não pare de frutificar. Se eu esquecer da fé, eu vou parar de frutificar. Quantos aí estão com o seu grão de mostarda na mão ainda? Está guardando? Está guardando? Está guardando? Pouca gente agora, diminuiu o número. Tá, irmão, está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo aqui tem fé. Você está aqui esta noite porque você tem uma medida de fé. Todos aqui temos uma medida de fé. Todos aqui recebemos uma medida de fé. Então é importante que, à medida em que eu for falando, eu quero que você preste atenção ao que o Espírito Santo vai falar com você. Quero que você preste atenção àquilo que o Espírito Santo vai apontar para você. Então, em Oséias 6, 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nós não podemos parar de conhecer o Senhor. Nós não podemos imaginar que a vida cristã é algo que eu já sei. Se eu acho que já sei tudo, o que vai acontecer com a minha vida? Eu vou parar de experimentar. Eu vou ficar infrutífero. Eu vou parar de dar fruto. E uma das coisas que ele fala nessa carta é sobre dar fruto. Porque a virtude que ele fala é dar fruto. A maior virtude de uma árvore é o fruto. A plenitude de uma árvore é quando ela dá fruto. Então, Jesus, ele nos incentiva o tempo inteiro a darmos fruto. Então, os apóstolos tinham essa preocupação que nós dessemos fruto. Então, Pedro não queria que os irmãos ficassem ociosos. Pessoas ociosas ficam arrumando coisa que não existe. Ficam envolvidos com coisas que não vão dar em nada. Mas pessoas que estão ocupadas com a fé, vai dar fruto. Então, irmãos, a fé, Hebreus 11, 1, é muito conhecido. Hebreus 11, 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Agora, isso está escrito na Almeida, século 21. A Almeida
Revista Corrigida, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando se fala sobre a criação, os cientistas gostam de dizer que o mundo veio do nada. Mas quando a gente começa a ir mais fundo sobre o fato do mundo ter sido criado do nada e tenta mostrar que existe um fundamento para o nada, eles querem parar a discussão. Eles não querem continuar com a discussão. Por quê? Se o mundo é o resultado do nada, ele só pode ter vindo de uma causa não causada. E Deus é a causa não causada. Porque antes de Deus não existe nada. Se existisse alguma coisa antes de Deus, seria Deus. Deus é antes de todas as coisas. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Então Deus é antes de tudo. Tudo que foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. E tudo existe e subsiste nele. Amém, irmãos? Amém. Então nós precisamos compreender que a fé é o firme fundamento. A fé é o fundamento da nossa permanência. A fé é o fundamento da nossa continuidade. A fé faz parte do nosso alicerce. Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é o firme fundamento. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fui para o Haiti por 10 vezes. Eu ministrei em dezenas de congressos de pastores no Haiti. Eu tenho contato com eles até hoje. Eu ministrei para milhares de pastores no Haiti. E lá é uma miséria que vocês nunca viram. Nem o Vale do Jequitinhonha, que talvez seja a região mais pobre do Brasil, se compara à miséria que existe no Haiti. O Haiti é o país mais pobre da América Latina. O país mais pobre da América do Sul é Bolívia. E Bolívia, assim, está muito acima do que é o Haiti. O haitiano consegue fazer uma refeição por dia. Um haitiano abastado, ele consegue fazer 2 refeições, mais ou menos. Então a miséria lá é muito grande. Deus me deu uma palavra para eles. E eu pregava insistentemente essa palavra. Não adianta vocês ficarem falando com Deus sobre a miséria de vocês, que isso não atrai a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus é fé. Fé atrai a atenção de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos andar um pouco mais. Contrário de fé é presunção. Presunção é soberba. Eu digo que Deus me falou e digo que Deus vai fazer, mas não acontece nada. Por quê? Fé sem ação não é nada. Se eu digo que eu creio e não aconteceu nada, isso não é fé, é presunção, é soberba.
Se eu estou dizendo que não, Deus falou que Ele vai curar, Ele não curou, Deus não falou. Porque Deus é Deus que cura. Deus é o Deus que cura. Então, fé sem resultado é como uma ação sem movimento. Agora, nesse momento, eu estou em movimento ou estou parado? Estou parado. A fé tem resultado. Jesus é o verbo de Deus. O verbo indica o quê? Ação. O verbo indica ação. Então, se eu estou parado, não tem fé. Não preciso de fé para ficar parado. Estou parado. Porque fé vai me levar para ação. E o que às vezes nós chamamos de fé é simplesmente crença. Igual pessoas que acreditam em amuletos, crença. Superstição, crença. Então nós precisamos avaliar. Nós andamos por crença ou andamos por fé? Estamos exercendo fé ou estamos exercendo crença? Porque se nós estamos exercendo fé, as coisas vão acontecer. Isaías 53, versículo 4. Abre sua Bíblia aí, por favor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então ele fala sobre si 2 vezes até agora. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus enfermou, Jesus ficou doente na cruz, a sua carne enfermou, ele foi tomado como aflito de Deus, a doença da humanidade caiu sobre ele, ele ficou doente para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos curados. Agora, nós precisamos saber que a fé é um fruto do Espírito. Você tem a Almeida Revista Corrigida aí? Põe aí. Gálatas 5, 22. Outras traduções não vão mostrar, as modernas não falam dessa forma. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, fé vem de quem? De Deus. Fé vem de Deus. Fé pertence a Deus. A fé vem dele. Efésios 2:8. Os apóstolos, eles receberam essa mesma revelação sobre a fonte e a origem da fé. De onde vem a fé? Como que é isso? Então eles tinham isso muito firme, eles tinham isso muito claro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois o quê? Por meio da... E isso não vem de... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o dia em que você decidiu por Jesus, você recebeu fé de Jesus.
Aquele dia, você recebeu a fé de Jesus. Você recebeu a fé de Deus para confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Fé não vem de você. Salvação não vem de você. É dom de Deus. Nós temos uma medida. Entenda isso. Você tem uma medida. Você tem uma medida para quê? Até onde está indo a sua fé? Até onde está indo a sua fé? Você tem exercido fé até onde? Pensa. Vamos ver agora um momento que foi um grande desafio. Quem eram os discípulos? Os discípulos, eles eram pecadores, que Jesus fez deles discípulos. E esses discípulos se tornaram seus amigos. Depois que eles se tornaram seus amigos, eles se tornaram suas testemunhas. Esses discípulos de Jesus já tinham visto vários milagres. Esses discípulos de Jesus já tinham curado muitas pessoas, já tinham expulsado demônios. E agora, eles viram uma das maiores experiências que alguém poderia ver. Isso é maior do que ver um morto ressuscitar. O que eles viram? Eles viram Jesus ressurreto, conversando com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus depois da ressurreição. Isso foi uma coisa louca, absurda, que eles viram. Então, João 17, 19. Aí nós temos aquela experiência. Eles descem do Monte da Transfiguração, algumas pessoas são curadas, mas o menino epilético é levado para eles, e eles não conseguem curar o menino, porque era hora de aprender uma nova lição. É hora de aprender, entrar num novo nível de andar com Deus. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Repete comigo: nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Entenda o que Jesus estava falando, tá? Jesus não tinha mandado seus discípulos jejuarem até então. Eles não jejuavam. Os discípulos não oravam como Jesus. Também não. Eles estavam fazendo tudo por ordem de Jesus. Jesus fala assim: ó, vai lá e cura os enfermos, vai lá e expulsa o demônio, vai lá e ressuscita os mortos, faça tudo isso em meu nome e diga que o reino já chegou. E eles iam. Faziam tudo em nome de Jesus, porque eles criam em Jesus, eles tocavam em Jesus, eles conheciam Jesus. Como eles iam duvidar de Jesus? Vamos lá. Opa, mas chegou ali e não deu. E agora? Jesus falou assim: essa casta, ela só sai com jejum e oração. O que Jesus está querendo dizer? Ó, vocês vão jejuar e orar. E aí, porque vocês vão jejuar e orar, então as orações de vocês vão ser ouvidas. Não, foi isso. Eles não pediram para Jesus ensinar a multiplicar pão, eles não pediram para Jesus ensinar a fazer milagres, eles não pediram para Jesus ensinar a curar enfermos, eles não pediram para Jesus ensinar a levantar mortos, eles já sabiam. Mas teve uma coisa que eles pediram. Qual foi o quê? Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Foi o que eles pediram para Jesus. Ensina-nos a orar. Então, quando Jesus fala sobre jejum e oração, ele não está falando que o meu jejum vai mudar quem Deus é.
O meu jejum vai mudar quem eu sou. O meu jejum vai limpar esse canal entre o céu e a terra que sou eu. O jejum vai quebrantar a minha alma. A minha oração, o meu tempo gasto em oração, vai me levar a um relacionamento maior com Deus. Uma sensibilidade maior. Os discípulos começaram a aprender que compaixão só vem por meio de relacionamento com Deus. Porque as coisas não são feitas no automático. Jesus chegava para a pessoa, para o cego e falava assim: o que você quer? Olhava para o paralítico e falava assim: o que você quer? Gente, está cego, ué. Está paralítico. O que ele quer, Jesus? Ele quer ser curado. Jesus era relacional. Entende, irmãos? Jesus era relacional. Então nós precisamos perceber quando Jesus chega. Nós precisamos perceber quando a fé chega. Quando a fé chega. Em Marcos 11, de 22, fala assim: tendes fé em Deus. E aqui em Mateus, Jesus está: se tiverdes fé como um grão de mostarda, aqui faltou uma parte importante que está no grego e não está aqui. Tanto em Marcos como em Mateus, tem algo que Paulo fala lá em Efésios, e fala também em Gálatas. Paulo fala sobre a fé de Deus. E aqui Jesus falou assim para eles: tendes fé, a fé de Deus. Os discípulos não tinham a fé de Deus. Eles passaram a ter a fé de Deus. Porque muitos sinais, prodígios e milagres eram feitos por meio deles. Então aqui, tendes a fé de Deus, Marcos 11, 22. Os tradutores, na hora de traduzir esse texto aqui, comeram essa parte importante. Tendes a fé de Deus. Salvação não vem de vós, é dom de Deus. Agora, abre comigo lá em Gálatas 2:20. Você vai ver que Paulo, ele foi enfático sobre essa fé, e aí não tinha como os tradutores deixar passar, porque eles fizeram exatamente como tinha que ser feito. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu vou viver minha vida na carne, e baseado em qual fé? Do Filho de Deus. Não é na minha fé, é da fé do Filho. Então, quando Jesus está falando sobre a fé de Deus. Nós precisamos da fé de Deus. Para mover montanhas, precisa da fé de Deus. Qual é a montanha da sua vida? Qual é a montanha que você está enfrentando? Precisa da fé de Deus. Tinha um avivalista, um homem de cura, John Walker, o homem que eu andei com ele vários anos, caminhei com ele. Ele foi na campanha desse homem chamado William Branham. Ele esteve lá no templo da Aimee McPherson, fundadora da Quadrangular, ou da Cruzada. Isso mais ou menos em 1949, ele foi assistir o William Branham. E o William Branham estava lá no palco, falando de um lado, andando para o outro, e John Walker estava contando que ele estava
atentamente olhando para aquele homem, porque ele sabia que algo iria acontecer. E ele viu, quando de repente, no palco, surgiu uma luz e não tinha nada atrás. E a hora que essa luz chegou, o William Branham, ele mudou. E as pessoas começaram a ser curadas. Porque a fé chegou. A presença chegou. Enquanto não tinha nada acontecendo, ele estava só falando, contando testemunho, andando de um lado para o outro. A fé não é um negócio automático. A fé não é um negócio que Pedro e João saíram, foram orar no Templo Formosa. No caminho eles são abordados. Ei, me dá um dinheiro aí. Pedro olha e falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o homem levantou, e as pessoas, uau, você curou ele? Eu não. Quem curou ele foi Jesus, aqueles a quem vocês crucificaram, o Nazareno. Foi ele que curou. Ah, que isso? Então, quem cura é Jesus. Quem realiza milagres é Jesus. Mas nós somos os canais que ele usa. Nós somos os canais que ele usa. E nós precisamos jejuar e orar para que o canal fique desobstruído. Para que o canal fique limpo. Não fique de mais. Mas sabe a hora de agir. Não sei se você já estava, acho que você estava para lá ainda em Goiás, quando um dos filhos do Tomé ficou no hospital, acho que foi o Tommy, se eu não me engano, e o menino estava sendo comido por uma bactéria nos ossos, e o Thomas estava lá sentado, esperando que talvez a qualquer momento o filho pudesse morrer, e um outro irmão chegou para ele e falou, Thomas, você vai ficar aí enquanto seu filho está lá morrendo? Você não vai entrar lá e não vai orar por ele? Ele falou, é mesmo? Eu posso entrar lá e orar por ele. Ele foi lá, ele entrou e ele orou para o filho dele e a bactéria acabou e ele levantou e esse menino nunca mais teve nada, é vivo e mora com ele nos Estados Unidos hoje. Eu tinha fé naquele momento, mas a fé chegou. Está entendendo, irmãos? A fé chegou. Semana retrasada, lá em Jundiaí, a esposa de um irmão, que alguns de vocês aqui conhecem, estava passando mal, muito mal, 15 dias passando mal, os irmãos orando, a igreja orando, vários irmãos orando, e aí ele foi abordado por uma médica que é da igreja. Se você quiser, vamos levar ele para o hospital, vamos levar sua esposa para o hospital. Olha, não vamos investigar, mas olha, quero dizer uma coisa para você, na enfermaria não tem vaga, na sala de espera também não tem vaga, vai ter que ficar aí no corredor, sentada. Isso foi 8 horas da manhã, 11 horas da noite ele foi lá, olhar a esposa dele, viu tudo isso, ouviu toda a notícia, olhou para a esposa e falou, bem, vamos embora, você não vai mais passar mal. Ela, tá bom, eu não vou mais passar mal. Irmãos, acabou, a doença foi embora, não tem mais enfermidade. Sabe por quê? A fé chegou. Ele não gritou, ele não sapateou, ele não fez nenhum espetáculo, ele só disse assim, levanta, vamos embora, você não vai mais passar mal. Ela falou para mim, eu creio, Binélio. Eu levantei, eu estou aqui, estou boa, acabou. Eu estava com ela quando, que era sábado? Ontem, né? Sábado. Estávamos com eles ontem, Sidney e Edna. Ela falou, Binélio, ó, e ela estava magrinha, alegre, trabalhando, firme, curada. Ninguém sabe o que ela teve. Foi embora a enfermidade, porque a fé chegou. A fé chegou.
Isso que nós precisamos ficar atentos. Eu era um garoto, de 13, 14 anos, e os médicos me diagnosticaram como estéril. Você já sabe que eu não sou estéril mais. E a minha irmã também era estéril. E minha mãe falou assim: você não vai fazer esse tratamento hormonal. Mas mãe, eu quero ser pai, eu quero ter família. Se for do plano de Deus para você, vai ter. Se não for, você não vai ter. Mas eu quero fazer esse tratamento, você não vai fazer esse tratamento. Minha mãe era autoridade sobre mim. E eu aprendi a orar. Eu entrei no quarto e eu orei. E eu orei. Isso foi mais de 40 anos atrás. E eu lembro que eu tentei convencer Deus dos vários motivos legais que Ele tinha para me curar. Falei: Deus, eu vou ser um pai assim. Deus, eu vou ser um marido assim. Deus, eu vou criar meus filhos assim. Deus, o Senhor vai se orgulhar de mim. E eu ficava tentando convencer Deus. E depois de um período, não sei quanto tempo, eu estava em silêncio no quarto. De repente, eu falei assim: acho que Deus me curou. Eu saí do quarto, falei: mãe, não preciso mais fazer tratamento. Eu fui curado por Deus. Ela: que bom. Quando eu fui me casar com a Keila, que nós fomos marcar o nosso casamento, eu falei para ela assim: olha, eu tive essa experiência. Os exames dizem que eu sou estéril, mas eu creio que Deus me curou. Eu não sei se eu fizer novos exames agora, porque naquele tempo os pais pediam que os noivos fizessem exame. E ela foi para fazer os exames. E eu disse para ela: eu não vou fazer. Então, eu tinha 20 anos. Você sabe. Você está disposta a arriscar casar comigo? Ela falou: eu estou disposta a arriscar casar com você. E tivemos 4 filhos. Um está na glória já. Está com o Senhor. A minha irmã tinha a mesma situação que eu. Minha irmã teve a primeira menstruação dela aos 12 anos de idade. Ela nunca mais menstruou. Ela casou com 24 anos. Casou depois de mim, ela era mais velha que eu. E a médica falou para ela: sua glândula chamada hipófise é seca. Por isso você não menstrua. Se você não menstrua, você não ovula. Você nunca vai ser mãe. Mas médico, irmãos, não é profeta. Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. Amém? Amém. A igreja orou pela minha irmã 9 meses. Eu já morava em Jundiaí, eu não morava mais no Rio de Janeiro. E minha irmã engravidou do primeiro filho, minha irmã engravidou do segundo filho e não parou de menstruar até que entrou na menopausa. Quem quiser conhecer minha sobrinha, ela faz parte do Ministério de Louvor da Convergência de Campinas, está lá, firme, cantando. Mãe também, mãe de filho também, já é mãe. Quando a fé chega, nada é impossível. Nada é impossível. Entenda isso, irmãos. Nada é impossível, nada é impossível. Charles Price, um evangelista do início do século XX, ele escreve um livro chamado Desvendando o Mistério da Fé. Ele conta das experiências de olhar para pessoas enfermas e sentir que ele não tinha fé. E ele falou: Deus, entra aqui, nos dá fé agora para essa situação. E ele viu ossos crescer, olho aparecer, paralíticos andar, coxos andar, pessoas sendo curadas. Ele tinha a mesma doutrina do William Branham, Katharina Kuhlman, que recebeu a imposição de mãos da Mariah Ether, que recebeu a imposição de mãos do Smith Wigglesworth.
eles esperavam pela manifestação da presença. E às vezes nós somos muito rápidos e não temos muita paciência de esperar Deus agir. Porque a nossa geração é a geração do macarrão instantâneo. A minha geração é do cartão instantâneo. Que a minha geração é a geração do talão de cheque. Depois a gente aprendeu a usar o cartão magnético. Resolveu. Depois, ai meu Deus do céu, tem conta para pagar, né? E agora a gente vive a geração do instantâneo, dos que nojo, ou quer dizer, miojo, né? Então assim, essas coisas aí, tudo instantâneo. Não temos paciência para esperar. E a palavra de Deus diz, fala assim, espera em Deus. Aquieta, ó minha alma. Aquieta, ó minha alma. Aquieta. Irmãos, entenda uma coisa. Nós cantamos aqui sobre andar sobre o mar. Jesus estava diante do barco, dentro daquele mar agitado, e ele falou, Pedro falou assim, Senhor, diga que eu vá até ti. Aí Jesus falou assim, vem. Quem foi que saiu do barco, Pedro ou Jesus? Pedro. A obrigação de sair do barco era de Pedro. Sustentar nas águas era de Jesus. Pedro deu o passo para sair das águas. Sair de dentro do barco e pisar nas águas. Mas quem sustentou Pedro foi Jesus. Quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade, ele afundou. Quem nos sustenta na travessia é Jesus. A fé vem de Jesus. A fé vem de Deus. A fé vem de Deus. Hoje de manhã, estava começando a ministrar, uma irmã entrou na reunião com muita dor, na lombar dela, no quadril dela, ela estava chorando de dor, e o irmão veio rapidamente e falou assim, vamos orar por ela agora. Eu falei, agora não, espera. Calma. E nós começamos a ouvir a palavra, e o Espírito Santo foi tomando conta do ambiente. E o testemunho dessa irmã foi, no final, a dor foi embora. Eu fiquei a noite toda sem dormir, e a dor foi embora. Quando nós oramos por ela, foi para agradecer a Deus o que Ele estava fazendo. Irmãos, os apóstolos estavam acostumados com imposição de mãos. Mas ali na casa de Cornélio, Pedro aprendeu uma nova lição. Enquanto Pedro falava, o Espírito caiu sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, sem ninguém impor as mãos. Porque a fé chegou. A fé chegou. Eu e Keila já oramos, talvez por centenas de casais, que não conseguiam engravidar. E a gente viu Deus operar na vida, já de centenas de casais. Que a fé chegou. A fé chegou. Então, os irmãos estão entendendo que não é automático, os irmãos estão entendendo que não é um negócio que Deus não quer fazer. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele curou as nossas feridas, é Ele quem sara as nossas enfermidades. A fé vem dEle, mas nós somos os canais. Então nós precisamos nos dispor para que essa fé nos alcance, para que essa fé nos atinja. Irmãos, não é determinismo. O que é determinismo? Eu creio, eu recebi, eu recebi. Não é isso. Não depende do que eu faço. Tudo se baseia no que Ele já fez. Fé sem obras é
morta. A fé de Jesus opera milagres. 48 anos atrás, mais ou menos, eu era um menino, tá? 48 eu era um menino. Acho que é mais tempo, viu, João? Fazendo as contas aqui, verdade, são 50 anos atrás. As igrejas, os templos eram pequenos, não eram grandes. Minha mãe gostava de ir nas campanhas de cura do Davi Miranda e de outros que tinham lá, e tudo era feito em tendas, ou então em grandes terrenos vazios. E eu lembro, quando eu vi uma mulher levantando da cadeira de rodas, isso nunca mais saiu daqui. Eu vi um menino, que naquele tempo, crianças com paralisia infantil, tinham os ferros amarrados nas pernas, lembra disso, Ramildo? As crianças assim, Roberto deve lembrar dessa barba branca aí, não tem mais nem cabelo, então, ou seja, as crianças assim, amarradas de ferros. O pregador chamou a criança, mandou tirar os ferros e falou para a criança, anda, ele correu, de um lado para o outro assim, ó, curado. Isso ficou impregnado. Há uns 10 anos atrás, eu estava em Florianópolis, ministrando numa congregação ali, e tinha um paralítico, um irmão na cadeira de rodas, que tinha sofrido um acidente fazia uns 6 meses. Ele tinha 8 meses de casado, 6 meses da cadeira de rodas. Isso me marcou demais. E eu estava falando sobre os dons espirituais. E nós oramos juntos ali por ele. E ele levantou e saiu andando junto com os irmãos. Ele deu a volta, um salão grande, umas 400 pessoas. E ele andou e foi um momento de comoção, de alegria. Ele voltou e sentou na cadeira de rodas de novo. Eu falei, que isso? Que isso? E eu fiquei marcado por essa experiência. E depois eu aprendi por que Jesus falava, pega o teu leito, desfaz a tua cama, que é para não voltar para aquele estágio. Por isso a Bíblia mostra que todas as pessoas que encontram Jesus não voltam pelo mesmo caminho. Quem encontra com Jesus não vai andar pelo mesmo caminho. Então, quando Jesus mandava não voltar para o leito, desfazer o leito, é para a pessoa não voltar para aquele estado. Jesus falou para aquele homem que ele curou no poço de Betesda, não peques mais. E aquele homem depois traiu Jesus. Jesus falou, não peques mais. Então é uma coisa muito séria. Quando nós às vezes não percebemos que Jesus muda a nossa história, Jesus muda o nosso caminho, Jesus tem poder para mudar a nossa mentalidade, mas nós precisamos confiar nele, nos entregarmos a ele, olharmos para ele. Você precisa de fé para quê? Hoje, você precisa de fé para quê? Qual é a montanha que precisa ser removida? Qual é a montanha? É enfermidade? É esterilidade? Qual é a montanha? Pecado? Vício? A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Você não está vencendo alguma coisa? O que você não está vencendo? Está faltando a fé do Filho? Está faltando a fé do Filho? O que está acontecendo? Porque Jesus disse, se tiverdes a fé de Deus, nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível.
Nós precisamos aprender, cultivar essa fé. Porque isso é verdade, irmãos. A vontade de Deus é curar. A palavra de Deus diz que Jesus curava a todos. Todos que iam até Jesus eram curados. Mateus 9,35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Isso aqui não é redundante. Doenças físicas, enfermidades da alma, pessoas adoecidas eram curadas. Eu falei para vocês, eu acho que foi aqui, que eu falei que eu tinha crises de ansiedade e eu fui curado. Ansiedade, em determinado grau, todos temos, porque somos seres humanos. Mas crise de ansiedade, isso não é normal para nós. Nós podemos fazer terapia, nós podemos passar por médicos, não é pecado, mas nós podemos experimentar cura. Eu experimentei cura quando eu recebi uma revelação sobre descansar em Deus. Eu senti que eu fui curado naquele dia. Então, irmãos, será que nós podemos dar lugar para Jesus agora? Será que nós podemos esperar em Jesus agora? Será que Ele vai encontrar lugar em nós para depositar essa fé? Eu estava numa campanha alguns anos atrás ali na igreja da cidade em São Bernardo do Campo, e o irmão Randy Clark estava ministrando e ele estava aguardando a presença. Ele estava aguardando a presença. Ah, que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Um cunhado meu foi curado de câncer. Que coisa maravilhosa, quando nós aprendemos a esperar pela presença. E quando a presença chega, Ele deposita essa fé. Está entendendo o que eu estou falando? Ele deposita essa fé. Monte Charles Price estava numa das noites da campanha e uma irmã chegou e falou, radiante, ele olhou para ela, estava radiante. E ele falou, por que você está assim? Ele falou assim, porque eu senti Jesus me tocar hoje na minha casa. E eu vim aqui para receber junto com os irmãos. Tinha uma irmã da cadeira de rodas, que ela chegou na campanha numa caminhonete, porque a única forma dela andar era na cadeira de rodas. E o motorista que levou ela falou, é para esperar a senhora? Ela falou, não, pode voltar, porque hoje eu vou voltar de trem. Aí o motorista falou assim, se a senhora quiser eu espero. Não, pode voltar. Naquele dia, ela voltou de trem para casa. Não foi na cadeira de roda, não foi na carroceria de uma caminhonete. Ela voltou andando para casa. Irmãos, Deus cura hoje. Eu estou sendo impelido esses dias a dar atenção para essa fé. Eu sinto muito fortemente o Espírito Santo falando comigo. Eu creio, sabe, João? Deus quer nos levar a um outro nível de relacionamento com Ele como igreja, de experimentar o sobrenatural
de uma forma que nós não temos experimentado. E não é através de um grande homem, é através da igreja. É através da igreja. Deus operando no meio dos irmãos. Isso faz toda a diferença, entende? Século 20 foi o século de grandes homens de Deus. Eu li quase sobre todos eles. Vários livros, várias histórias, vários testemunhos, vários. Mas o século 21 não é dos grandes homens, é do povo de Deus. Amém. O poder de Deus se manifestando no meio da igreja. Por meio da igreja. Oh, Jesus.